Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma aula da comunidade A Bíblia Sem Mistérios, né? Êxodo capítulo 19. Nós estamos chegando a um ponto crucial nessa jornada, né, do povo de Israel, onde Deus retirou o povo que havia sido se acostumado com o Egito, foram para lá junto com José, em um período de fome na terra, e gostaram de lá, né? E mesmo que ainda Deus tenha tirado o povo do Egito, a gente vai ver ao longo dessa caminhada que o Egito não saiu do povo. A gente já viu isso ao longo desses 18 capítulos que nós já lemos, e tem muito mais coisa ainda para acontecer. A partir de agora, entra numa fase mais decisiva na questão do relacionamento de Deus com o povo, onde Deus agora ele vai estabelecer, estruturar todo o processo assim da criação da nação Israel propriamente dita, no aspecto mais jurídico, mais profundo, né, que começa a partir do capítulo posterior a esse. Mas esse aqui já tem alguns indícios do que está para acontecer. Então vamos lá, vamos começar com a leitura. Êxodo 19. Então o texto diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. Então aqui, observe. Então, o que acontece? Nesse trecho, a gente já percebe que Moisés ele já acampa em frente ao monte Sinai, né? Eles já saíram de Refidim. 3 meses depois, na verdade, já eram para ter chegado na Terra Prometida, mas ainda por conta dos empecilhos ao longo da estrada, ao longo do caminho, eles não haviam ainda chegado. E, e eles estavam ali nesse mês, né? Eles estavam ali naquele local. Naquele local, então, era no deserto de Sinai, e eles acamparam exatamente em frente ao Monte Sinai, né? Depois que Moisés organizou, né, todo o povo, tudo isso, então eles foram a caminho e estavam agora ali de frente do monte. É, Aí, o que é que acontece agora aí? Nos próximos capítulos, próximos versículos, nós vamos ter uma revelação, começo do processo em Jerusalém, né? O começo do processo, hoje não em Jerusalém, não, no Monte Sinai. Aí, versículo 3 a 5 diz assim: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou o monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as águas, as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aqui agora, o que é que Deus, ele já chama Moisés já para uma aliança, digamos assim, não que nova, mas uma confirmação de uma aliança que Deus já tinha estabelecido com o povo, e aqui ele estava agora estabelecendo a sua soberania, o seu poder, e ele manda que Moisés fale isso com o povo. Por quê? A cultura absorvida pelo povo de Israel lá no Egito foi uma cultura monoteísta. E aqui Deus ele está reestabelecendo nesse aspecto cultural, monoteísta não, politeísta. Deus está restabelecendo aqui nesse trecho, nesse passuque, né? O que? A compreensão dele ser o único Deus e o dono de todas as coisas, está no controle de todas as coisas. Então ele diz o seguinte: olha, eu trouxe vocês aqui, carreguei vocês aqui nas asas das águias e trouxe vocês até a mim. Hoje vocês estão comigo. Vai falar isso para eles, Moisés. Que hoje vocês estão comigo. Então, quem trouxe vocês até aqui fui eu. Como? Então, se a gente olhar todos os trechos que nós lemos, desde o dia em que Deus se lembrou, que chamou Moisés,
que mandou as 10 pragas, que depois botou o anjo do Senhor para proteger no meio do deserto, durante a travessia do mar, antes, durante e depois a travessia do Mar Vermelho, aonde ali ele deteve, depois a condução com as nuvens, com as nuvens para proteger durante o dia e o fogo para aquecer durante a noite e proteger também. Então tudo isso foi uma ação divina e Deus estava ali querendo que eles lembrassem disso. O tempo todo eu estive aqui. Agora a gente precisa fazer uma aliança, precisa fazer um pacto, precisa fazer um relacionamento. E o sentido dessa aliança é o mesmo sentido de um casamento. Um casamento onde existem os direitos e as obrigações, né? Os direitos e as obrigações. E aqui Deus ele fala o seguinte: vocês serão meu tesouro precioso entre as nações, né? No português está escrito: vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Mas no hebraico é tesouro. A palavra que é utilizada é a palavra tesouro. Então, algo de muito valor, não é só uma questão de propriedade. Porque o termo propriedade, como está em português, é um termo que dá a intenção de uso ou desuso. Uma propriedade é para você usar e extrair dela coisas. Não é o sentido verdadeiro que há no texto. No texto, fala, no hebraico, quando fala de tesouro, está dizendo que é algo que tem muito valor para ele e que ele protege. É diferente do propriedade. Uma propriedade é algo que você usa, é algo que você extrai de lá, né? Então, quando você tem a propriedade de uma casa, porque você usa essa casa, certo? E, na verdade, a propriedade ela protege muito mais o seu proprietário do que o proprietário protege a propriedade, apesar de haver uma relação de ambos. Mas a propriedade tem esse significado, esse sentido. Porém, a palavra tesouro, não. Tesouro, ela revela valor. Ela expressa valor. Então, no hebraico, a palavra que está lá é tesouro, e não propriedade. E essa palavra, e aqui Deus ele fala que a guarda desse relacionamento, ou melhor, dessa aliança, que não é só um relacionamento, é muito mais do que isso, é um relacionamento de mútua compensação, né? Onde você tem direitos e tem obrigações, você tem termos pré-estabelecidos. Deus aqui ele começa então a ajustar, falar para o povo sobre um processo que ele vai entrar aqui agora, certo? Que é justamente o de estabelecer a limitação e os valores desse povo, né? Hoje em dia nós temos uma contracultura maligna de origem satânica, que quer romper e quebrar justamente esses princípios e valores, contrariando princípios que são naturais da criação humana, como Deus criou, né? Ou ainda que não seja, vamos tirar, eu não gosto de fazer isso, esse exemplo, mas eu vou fazer, vamos remover que haja sido de uma forma espontânea. Espontaneamente a criação, ela surgiu mesmo que sem, vamos dizer assim, não houvesse a participação de Deus. Deus me livre, está falando isso, que o Senhor me perdoe, mas que isso não é uma verdade, nem eu acredito nisso, mas existe um natural, uma ordem natural para que haja uma prosperidade daquilo, né? Então, hoje os princípios estão para romper, e Deus, quando estabelece essa aliança, ele estabelece justamente para que nós possamos entender quais são os parâmetros mais corretos, certeiros, referentes àquilo que Deus quer que seja designado, né, para cada um de nós. Então vamos lá, continuando então a leitura. Deixa eu passar aqui para o versículo seguinte. Aí diz assim o texto: e vós me sereis o reino sacerdotal e o povo santo. Isso é lindo, né? Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então aqui Moisés era
ele exercia realmente uma função profética e sacerdotal. Por que profética e sacerdotal? Porque ele trazia de Deus e levava para Deus. O sacerdote leva do povo para Deus e o profeta traz de Deus para o povo, né? Então aqui a gente observa que Moisés, ao falar tudo isso, eu acho linda essa passagem do versículo 6, quando ele diz, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação sagrada, que não foi entendido pelo povo de Israel durante cerca de 3.000 anos, né? Somente quando 3.700 anos até a vida de Cristo, somente quando Cristo de fato veio é que houve essa concretização, um reino de sacerdotes, uma nação sagrada, né? O apóstolo Pedro fala, né? Sois povo santo, sacerdócio real, povo escolhido para manifestar a presença de Deus. A gente percebe que aqui está a origem dessa palavra de Pedro. E Jesus, ele quebrou justamente essa distinção entre leigos ou melhor, entre povo e clero, né? Durante a igreja, depois a igreja recriou isso daí, mas a verdade é que Deus nos vê como sacerdotes. Existe uma, uma, uma liberação divina de um sacerdócio universal para ser exercido por cada um daqueles que creem em Deus. E aqui está a origem de tudo isso, né? Então, a origem dessa qualificação vem justamente desse texto, né? Desse texto aí que foi estabelecido, que foi criado, né? Que foi escrito lá no Antigo Testamento. Vamos lá, vamos continuar. Leitura, eita, renite. E disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti uma nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã. Lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Olha só que forte. Aqui Deus agora quer manifestar-se de forma nítida e visível para o povo. O povo já tinha respondido no versículo 8, né, anterior que a gente leu, que tudo aquilo que Deus mandasse fazer, eles fariam. E aqui Moisés agora estava diante de Deus, levando isso para Deus, e Deus disse, olha, eu vou até você em uma nuvem densa, para que o povo ouça eu falar com você, e também acredite em você para sempre. E Moisés disse essas palavras ao povo, né? Disse tudo isso ao povo. Então, aqui está o momento onde Deus se compromete com Moisés, versículo 9, a justamente aparecer diante do povo dessa forma. No versículo 10 e diante, a Bíblia diz assim, que Deus disse a Moisés, vá ao povo e santifica essa manhã. Vá ao povo e santifica essa manhã, que eles lavem as suas vestes. Essa palavra ela é mais profunda. A santificação, lavar as suas vestes, não significa só lavar as vestes. Eles têm um significado também na questão da tchuvá, que é o pedir perdão, né, o se arrepender, porque você não pode entrar na presença do Senhor, não tem como entrar na presença do Senhor com pecado, né, cometendo pecado, pecando. E esse lavar as vestes, essa purificação, essa santificação é uma analogia ou uma metáfora dessa atitude espiritual de pureza que diante de Deus. E mais uma vez aqui, versículo 11, tem mais uma palavra, um trecho que revela um estudo numérico, uma numerologia, como você possa chamar, que se apresenta na Bíblia, que reflete com clareza a ação de Deus dentro daquele processo. Então vamos lá, diz assim, eles deverão estar prontos para o terceiro dia, pois no terceiro dia achei o Senhor descerá à vista de todo o povo para o Monte Sinai. Como é que está em português? Está assim,
Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto para o terceiro dia, diz o Senhor, descerá diante de todos os olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Foi o mesmo momento que Cristo manifestou-se, depois do terceiro dia, manifestou-se em vida, na sua ressurreição. Foi o mesmo momento, o terceiro dia, em que, depois de 3 dias de caminhada, Abraão, Deus revela-se a Abraão através do anjo para que ele não sacrificasse Isaac, né? E a gente vê essa repetição é como se fosse um algoritmo, né, dentro da visão mais tecnológica, do comportamento divino. Por quê? Porque isso tem um significado. E o significado, para mim, sempre vai ser um significado messiânico, apontando para Cristo. É assim que a gente começa a identificar os apontamentos que a Bíblia faz dentro da sua qualidade para o Senhor. Então, versículo 12, vamos continuar a leitura aqui. Versículo 12 diz assim: e marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado e asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Olha só, vamos lá. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então aqui Deus ele estabelece limitações geográficas para acesso ao povo, mas que tem significado espiritual, né? Tem significado espiritual. Então, ele quando diz assim, estabeleça um limite para o povo em torno, tenham cuidado de que não subam a montanha ou toquem a borda, quem quer que toque na montanha morrerá, certo? Ele diz o seguinte, há limites para as tuas escolhas, para as tuas ações. Todas as ações, elas estabelecem ou melhor, todas as coisas de Deus, elas são perfiladas, ou seja, Deus estabelece um perfil que, fora desse perfil, tem uma pena, que essa pena sempre é a morte. A morte na Bíblia, apesar da gente sempre relacionar a morte física com a morte, mas na verdade ela é uma morte espiritual. É um completo apagar da existência de Deus na vida da pessoa. O que é esse apagar da existência de Deus? Gente, morrer para Deus é se desconectar completamente dele. Como essa desconexão ela é real, ela é refletida. É quando você passa ou deixa de acessar a Deus por meio da revelação dele. Qual é a revelação de Deus? É a palavra. Então, a desobediência à palavra revela a morte espiritual, né? Toda vez que Deus estabelece um limite como esse, ele está estabelecendo uma metáfora à sua palavra, certo? Porque esse limite é estabelecido pela palavra, certo? Aqui se fala que aquele que tocar a mão será apedrejado ou asseteado, significa lançado para baixo em direção à terra, né? Asseteado significa isso que a gente leu, né? No hebraico está assim, atirado à terra, é como tem escrito lá. Nem homem, nem animal serão permitidos viver que ultrapassem desse limite. Mas quando soar o chofar com um toque prolongado, então vai ser permitido. Então há um tempo para todas as coisas, que esse tempo não é a limitação da liberdade, mas é o estabelecimento da plenitude, do pleroma divino. Ou seja, de quando o tempo estará completo. Porque em tudo na vida, o tempo, quando foi estabelecido por Deus, foi com o significado de que há um processo para todas as coisas até se estar pronto. Até hoje, a Bíblia chegar para nós hoje, ela passou por um processo. E esse processo pode ser visto no desenvolvimento civilizatório do próprio povo de Deus, certo? Onde você vê a admissão de determinadas práticas e essas práticas depois deixarem de ser admitidas por conta do nível intelectual, mental, do nível
psicológico, do nível civilizatório que a comunidade chegou, que o povo vai chegando. Então, à medida que isso vai acontecendo, a revelação divina vai ficando mais clara. Então, aqui a gente percebe algo nesse nível, certo? Então, aqui Deus ele fala o seguinte: o tempo que estará próximo, que se terá permitido que vocês subam a montanha, é quando o chofar vier com um toque prolongado, com um toque mais cheio, né? mais longo, vamos dizer assim. Então, esse é o tempo em que será permitida a que vocês subam ao monte. Versículos seguintes. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram suas roupas, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos cheguei a mulher. Pronto, aqui tem algumas boas tiradas, né? Versículo 14 e 15. Vamos ver. Então diz assim: Moisés desce e o povo santifica e lava as vestes. Observe, santificou e lavou. São duas coisas diferentes, né? A santificação é uma separação em consagração, e o lavar as vestes é uma purificação, certo? Dentro do aspecto logos, vamos lá, lavar as roupas propriamente dito. Dentro do aspecto telos, Moisés falando diretamente para um povo que vinha no deserto, caminhando com a sua provisão, digamos assim, de vestimentas era mesmo. Então as vestes eram capazes de estarem sujas. Agora uma revelação rema: lavar as vestes, arrependimento, mudança de atitude, né? Renegar o pecado, abrir mão dos desejos carnais, né? E ter uma vida de espiritualidade profunda. Toda vez que o homem ele vive de acordo com a carne, ele se aproxima ainda mais dos animais e se distancia de Deus. Bom, vamos lá. Versículo 15 diz assim: ele disse ao povo: guardem-se e aprontem-se por 3 dias. Ou seja, mais uma vez, essa preparação duraria 3 dias. Da mesma forma que Cristo estaria preparado para retornar ao Senhor ao terceiro dia, à terra. Ressurgir ao terceiro dia, porque está conectado com a sua missão, que era ir ao inferno, libertar os cativos, né, que estavam lá, que não ouviram a palavra, que não tiveram a experiência, também que, apesar de ser atemporal, mas estava dentro da visão temporal humana. Era também o tempo de se testar, de se provar os corações daqueles que permaneceriam firmes, daqueles que não permaneceriam, para que estivesse também pronto na hora certa, para causar o impacto que deveria causar, né, a possibilidade de não haver, ou de haver ou não a ressurreição. E observe que Lázaro foram 4 dias e Cristo 3. 4 mais 3, 7, a perfeição, a ordem divina e a ordem humana. Tudo isso está incluído dentro dessa visão, amados. A gente precisa entender isso, que não tem nada à toa na Bíblia. E aqui está dizendo assim: não se aproxime de uma mulher, porque ali Deus ele falava especificamente com homens, não de uma forma machista, mas era digamos, essa visão cultural da época. E nessa visão cultural, não se aproxime de mulher, está se referindo efetivamente a sexo propriamente dito, mostrando que o sexo não é que ele seja errado, muito pelo contrário, o sexo é santo. Para os judeus, o sexo é muito santo. O casamento eles chamam de Kiddushin, que é uma palavra originária do Kadosh, que é santidade. Né? Então, o casamento é como se fosse uma cerimônia extremamente sagrada. Né? Então, a relação homem e mulher do casamento, do sexo, é importantíssima e sagrado, porém ele é carnal, puramente carnal. E a carnalidade te distancia de Deus. É por isso que as práticas sexuais pervertidas, elas são consideradas pecado. Porque elas são uma manifestação do primitivismo animal que todo ser humano tem. Isso aí eu falo numa série de mensagens que eu chamo a Mente de Cristo. E a gente pode entender o desenvolvimento disso e a consequência disso, que é o afastamento total de Deus, sem ser conservador, sem ser nada disso, mas simplesmente explicando pela ciência e pela palavra de Deus. Então aqui está a visão disso aí, por que não tocar em mulher, não ter relação sexual, é o que Deus está dizendo aí. Versículos seguintes, vamos lá.
versículo 16 e 17 diz assim: aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial, em encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Então aqui agora Deus cumpre a sua palavra, né? Então Deus surge diante do povo, surge primeiro as nuvens espessas, né? O fenômeno natural, que Deus disse que surgiria como um fenômeno natural. Nesse fenômeno natural Deus falaria. Foi essa a mensagem que Deus mandou para o povo, né? Então, o fenômeno natural não revelava, mais uma vez, a face de Deus, porque Deus nunca foi visto face a face nesse aspecto de face mesmo, literal. Existem metáforas que falam sobre isso, mas são todas elas metáforas, né? Ou seja, são textos que carregam o elemento simbólico para revelar coisas que acontecem. Então, no terceiro dia, exatamente quando Deus havia ordenado a Moisés e dito para ele falar ao povo, o que é que acontece? As nuvens espessas se formam, trovões, relâmpagos e uma nuvem pesada na montanha, e aí um toque de chofar extremamente forte que todo o povo que estava no acampamento estremeceu, né? Então, aqui você percebe o seguinte, que não fala quem tocou o chofar, mas ouve-se o som da buzina, né? Então aqui o importante é a gente frisar esse detalhe, é que o som da buzina ouve-se, e o som dessa buzina é muito forte e audível, todo mundo percebe, de tal maneira que estremece a tudo. Então Moisés chegou a hora, ele pega todo o povo e leva ao encontro de Deus, e ele se põe ao pé do monte, como havia sido colocado. E aí, o versículo 18 diz assim, versículo 18 diz assim, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. E Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Tremendo isso, né? Esse aqui foi um fenômeno interessante, que era como se fosse um grande vulcão, né? Então aqui havia uma grande fumaça, então era como se fosse um grande vulcão. Olha como está no hebraico, né? O monte Sinai estava todo em fumaça, porque Rachei tinha descido sobre ele no fogo. Sua fumaça subia como a fumaça de um forno de cal, e toda a montanha tremia violentamente. Versículo 18. No dia 19, o versículo 19 diz que o som do chofar, o som da buzina, né, propagava-se e se intensificava gradativamente, e Moisés falava e Deus replicava sua voz de forma audível. Meu Deus, que cena fantástica que não deve ter sido essa experiência para os judeus, né? E aí o versículo diz, e descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés, desce, adverte ao povo, que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Novamente, Moisés é chamado até lá em cima, né? Então Moisés é chamado, Deus convoca especificamente Moisés, né? Ele convocou Moshe ao cume do monte, Moshe subiu, e aí o Rachei disse a Moisés, desce e advirta ao povo que eles não devem cruzar o limite, que o limite, meu limite, né? Para que muitos deles não sejam mortos. Deus aí mais uma vez estabelece, existe um limite para o homem tem que entender isso. Esse limite é algo que vai prejudicar o homem. Deus, ele fala isso na palavra dele, e essa pregação libertina, esse ensino libertino que existe hoje é prejudicial para a humanidade, mas difícil de muitos entenderem, porque acham que a liberdade é fazer somente o que quer. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor,
o povo não poderá subir ao Monte Sinai, porque tu nos tem advertido, dizendo, marca termos ao redor do monte e santifica. Mais uma vez aqui, Deus agora chama os sacerdotes, né? Deus agora ele estabelece esse termo, essa limitação junto com os sacerdotes, né? Diz que ele chama para que ele se venha, porque senão os sacerdotes seriam destruídos, todo o povo seria destruído, e Moisés disse assim, o povo não pode subir ao Monte Sinai, pois você já nos advertiu, dizendo, estabeleça um limite em torno da montanha sagrada. Então Deus botou ali, realmente foi a limitação mesmo, né? O objetivo foi esse mesmo, porque o povo não podia ir, aquele era um acesso exclusivo de Moisés, porque esse era o tempo, né? Era o tempo, era a revelação para o tempo. Cada tempo tem sua revelação. Aí disse-lhes o Senhor, vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, o povo, não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isso. Aqui a gente conclui o capítulo, justamente com esse trecho no qual aí Deus estabelece esse termo, essa limitação e essa ordem para que ninguém possa subir. Porque o capítulo 20 é a grande revelação, a entrega da tábua, a entrega da lei, e a gente vai ver isso daqui a pouco na próxima aula. Então que Deus abençoe e até a próxima aula.